Vida saudável depois dos 80. Que tal viver mais e melhor? A ciência comprovou que exercícios físicos evitam doenças. A corrida é um dos esportes que mais crescem no planeta, mas não tanto quanto a população mundial, o sedentarismo e os maus hábitos alimentares. E você, já fez um Cooper hoje? Nunca é tarde para começar. Você sabia que a velocidade da caminhada pode ser o melhor indicativo de longevidade? Quem nos contou foi o próprio Dr. Kenneth Cooper, o pai dos conceitos aeróbicos. Esse médico americano faz parte da história da seleção brasileira. Um visionário que encontrou o elixir da juventude nos anos 60 e continua ganhando mais e mais seguidores ao redor do mundo. No Brasil, há 25 milhões de corredores. Anônimos. Mas o esporte que praticam tem nome e sobrenome. Fazer um Cooper é ir para corrida. Fazer um Cooper, todo mundo sabe que é botar um tênis e correr. Os especialistas preveem que a corrida terá um dia mais praticantes do que o futebol no Brasil. Aliás, os brasileiros começaram a correr por causa do futebol. Não atrás da bola, mas seguindo o exemplo dos ídolos da seleção do Tri. O time de 1970 ganhou a Copa fazendo Cooper. O Brasil vinha do fracasso da Copa de 66. Coluna cobra uma falta, Torres cabeceia e Eusébio finaliza. Piola e Paulo Amaral observam incrédulos. Quando nós fomos surpreendidos, nós, que eu digo a seleção brasileira na Copa do Mundo da Inglaterra, foi surpreendida pelo chamado futebol força. Eles chamavam de power futebol, que nada mais era do que uma excelente preparação física, no sentido de suplantar a seleção brasileira, principalmente pela parte técnica, né? Que nós demonstramos em 58 e 62 que éramos bastante superiores tecnicamente aos europeus. Então eles bolaram uma maneira de impedir que o Brasil ganhasse o terceiro campeonato seguido, que foi na base de uma grande preparação física. Nós chegamos à conclusão que tecnicamente eles eram os melhores do mundo. Se nós dessemos condição física, uma base física para aquele time manter a qualidade técnica e fazer no aspecto tático que o treinador quisesse durante 90 minutos, até porque a Copa ia ser disputada em condições muito especiais. A final seria disputada no México, onde tinha altitude. Então a condição física ia ser muito importante. Para fortalecer a seleção, escolheram uma fortaleza, a de São João da Barra, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Esse lugar hoje é histórico do ponto de vista do futebol brasileiro, que houve um encontro com um treinamento físico que na época não era conhecido. Então o que houve é que o desafio da cidade do México, da altitude, melhorou a situação do treinamento físico do futebol, de um modo geral, no Brasil, até no plano internacional. A preparação de 70 ela foi pioneira no sentido de que houve realmente um condicionamento científico, porque houve uma preparação, houve um planejamento, houve a introdução dos ciclos de treinamento básico, específico de manutenção, houve a introdução de sistemas de treinamento utilizados no atletismo, mas adaptados ao futebol, ou seja, o trabalho aeróbico, anaeróbico, as corridas de longa distância, o treinamento intervalado, a introdução do circuit training, do interval training e, sobretudo, isso aí foi importantíssimo, a individualização das cargas de trabalho. Cada jogador treinava de acordo com a sua condição específica. Foram feitos testes de avaliação física e cada um tinha a sua fichinha de trabalho, então tinha um preparador físico que o acompanhava no treinamento. O Cooper, o método que ajudou o Brasil a jogar o melhor futebol de todos os tempos, na opinião de muita gente, é, na verdade, um sobrenome que virou substantivo. O sobrenome desse médico americano, o Dr. Kenneth Cooper. Essa Copa foi realizada há 42 anos atrás.
Nós não tínhamos, naquela ocasião, como avaliar cientificamente em laboratórios a condição física dos jogadores, as valências físicas. Nós tínhamos como medir a velocidade, tínhamos como mensurar a força, a gente não tinha como medir a capacidade aeróbica. E o teste de Cooper veio exatamente preencher essa lacuna. O teste atlético foi desenvolvido com base no preparo físico dos soldados americanos na década de 60, no ápice da Guerra do Vietnã. Dr. Cooper foi médico das Forças Armadas por 13 anos. No programa desenvolvido por ele, cada soldado tinha que percorrer a maior distância possível durante 12 minutos. Os resultados foram analisados e combinados com outras avaliações físicas para criar parâmetros de condicionamento. Atletas profissionais, como jogadores da seleção do Tri, teriam que percorrer no mínimo 3.400 metros em 12 minutos para que seu preparo físico fosse considerado bom. Para as mulheres, a distância mínima é de 2.700 metros. O Cooper nos deu exatamente uma valência de como estavam os jogadores. E aí nós fizemos grupos de trabalho, dividimos em grupos, os mais aptos, os menos aptos, ou seja, os melhores condicionados, precisavam de mais atenção, e divididos em grupos, eles foram atendidos nas suas necessidades individuais. Então, o teste Cooper serviu exatamente para isso, para individualizar o trabalho que foi aplicado na parte de corridas aeróbicas de longa distância. Atletas amadores, dos 20 aos 29 anos, devem percorrer 2.400 metros. As mulheres, 2.200. Homens que quiserem manter o bom condicionamento a partir dos 50 têm que percorrer no mínimo 2 quilômetros em 12 minutos. As mulheres, 1.700 metros. Agora lembre-se, o teste de Cooper serve para medir o progresso do treinamento. Quem não treina não deve se arriscar sem acompanhamento médico. Testes simplificados no qual se podia acompanhar o rendimento do atleta. Essa foi a revolução. Como também um método Cooper de treinamento, que era o treinamento aeróbico, longa distância, portanto, que a seleção adaptou-se. E a revolução do esporte rapidamente ganhou as ruas do Brasil da ditadura militar. Vestindo tênis ou não, as pessoas saíram de casa correndo. Mas, meu amigo, você já correu hoje? Quantos quilômetros? Hoje já corri 5 quilômetros. Não sei se você sabe que esse senhor que está aqui de camisa branca é o Dr. Cooper, o inventor do método. Ah, é? Então, ele é o Cooper? É o próprio. Este homem é qualquer coisa de revolucionário e de santo, porque ele está fazendo um bem aos outros e trazendo, portanto, uma nova mensagem. Muito prazer. Transmita por obséquio a ele. A seleção brasileira puxou, né? É como se estivesse fazendo propaganda de uma coisa nova, que realmente era, né? E a partir dali foi uma loucura. Tudo que é implementado na seleção brasileira tem uma repercussão muito grande. Então, o método de Cooper ganhou fama mundial, internacional, o próprio Cooper pela seleção brasileira, o Pelé fazendo, os grandes jogadores da seleção, Carlos Alberto, Gerson, Tostão, todo mundo. E depois, porque o Brasil também se consagrou campeão do mundo e foi declarado o melhor time da Copa sob o aspecto de preparo físico. Então, foi importantíssimo nesse aspecto. Ele não era um método de condicionamento físico, era apenas um método, uma maneira de você avaliar a condição aeróbica dos jogadores. A influência do Dr. Cooper foi extraordinária no Brasil. Foi realmente um impacto popular. Primeiro com uma linguagem que aparecia nos jornais, nas revistas e da televisão, mas depois entrou na própria língua, hoje está no nosso dicionário, porque é sinônimo de corrida, de caminhadas, de exercício físico. O Dr. Cooper vive na cidade de Dallas. Os prédios daqui estão entre os mais modernos da América, mas também há lembranças da década de 70 circulando pelas ruas. Nos Estados Unidos, o Texas é conhecido como o estado da estrela solitária, como o Dr. Cooper, um médico que venceu a desconfiança de um país inteiro e virou sinônimo de vida saudável. Nos últimos 40 anos, o consultório dele foi ganhando ramificações. Hoje, são 5 prédios em um
121 mil metros quadrados. Todos os anos, 8.500 pessoas, em média, visitam esse campus. Elas vêm do mundo inteiro, olham para essa imensidão e pensam: esse Dr. Cooper criou um império da vida saudável. E é verdade, mas o início foi bastante difícil. Levou alguns anos para os americanos começarem a acreditar nas ideias dele. Por isso, o próprio Dr. Cooper costuma dizer que é muito grato ao Brasil. O país foi o primeiro a acreditar nos métodos criados por ele. Nas paredes do consultório do Dr. Cooper, há muito mais do que diplomas. As dedicatórias de um astronauta ou de um presidente da República como George Bush testemunham a história de um médico que decidiu que seu paciente era a humanidade. Of introducing the aerobic concept, Cooper method in Brazil, that's what motivated people around the world to embrace this concept. So they know me more from soccer or football around the world because what the Brazilian team did. Entre as medalhas na farda do capitão Cláudio Coutinho, uma poderia ser de honra ao mérito, por ter dado um voto de confiança ao então desconhecido Dr. Cooper. Coutinho era um dos 3 preparadores físicos da seleção brasileira. Foi ele quem mostrou a Admildo Chirol e Carlos Alberto Parreira os conceitos do método Cooper. Wonderful experience, one of the highlights of my life is meeting Claudio Coutinho. It was later on that summer, it may have been the early part of 1969, I was in the military, as was Claudio, and we're both attending the same military conference over in Fontainebleau, France. Cláudio Coutinho contou ao Dr. Cooper que precisava preparar a seleção para vencer não só os adversários, mas também os 2.400 metros de altitude da Cidade do México. E o que ouviu foi mais do que o suficiente. I said, Claudio, I said the similarity between aerobic conditioning at sea level is comparable to altitude climatization. Now, if you can't go to altitude and train, you build up your endurance capacity at sea level, you'll perform better at altitude. I said, too, that if we work with the team, you expect these things to occur. Number one, it'll reduce injuries, because if you can delay the onset of fatigue, you reduce injuries. And the best way to do that, be aerobically fit. The second thing, you'll play better in the second half of the game because your team, other teams, not going to perform in the second half. Pela primeira vez na história do futebol brasileiro, montou-se uma seleção para cuidar de outra. Preparadores físicos, médico, massagista, nutricionista e até cozinheiros exclusivos. Gente com perfil de vencedor, de competência, de sabedoria e, o mais importante, de trabalhar em grupo, respeitando as áreas diferentes desse trabalho. A parte técnica, a parte tática, a parte física, a parte de gestão, a parte de planejamento, a parte do dia a dia da seleção, todo mundo era extremamente competente. E nós usamos pessoas importantes quando fizemos o plano de preparação física para a seleção. Plano estratégico para o trabalho, todo o planejamento, usamos pessoas de gabarito que nos ajudaram muito na confecção desse trabalho de preparação física da seleção de 1970. Nessa pista que nós estamos foi parte do treinamento de longa distância dos atletas, que não estavam adaptados naquela época a fazer esse tipo de treinamento. Houve até um certo desgaste da comissão técnica, mas foi superado tranquilamente, que à medida que o tempo foi passando, os próprios atletas foram observando que o rendimento deles cresceu muito. Como novidade, ele causou um certo impacto em todos nós, até, eu diria mesmo até um certo desconforto, porque nenhum dos jogadores estava acostumado a fazer o chamado teste de Cooper, né? Eu mesmo era um dos últimos, principalmente no início, né, quando introduziram esse exercício aqui no Brasil, sentia muita dor aqui, lombar, e outros jogadores também, mas aí depois nós fomos nos acostumando. Eu me lembro até de um detalhe, nós ganhamos a primeira partida, ganhamos a segunda contra a Inglaterra e já nos classificamos para naquela ocasião, na quarta de final, oitava, né? Oitava. Quarta direto. Aí alguém, não sei porquê, aquele negócio que surge assim do ar, ninguém sabe como, que o Zagallo, sem ter dito nada, ia poupar o time para o jogo contra a Romênia. O Pelé e os jogadores foram em cima do Zagallo, não é de modo agressivo, nada, e nem impulsivo. Zagallo, o que é isso? Nós treinamos 5 meses para jogar 6 jogos. Quando termina o jogo, a gente está querendo correr mais. Nós queremos jogar. E o Zagallo manteve o time, mano.
para ver como é que os jogadores estavam se sentindo bem. Ser poupado, todo mundo queria jogar. So Claudio came to my home in San Antonio at the time and spent 6 weeks with us, learning the concept of aerobic conditioning, and then took it back to Brazil, and then announced things I just mentioned, and then announced to Brazilian people in Rio that they're going to be testing the team on the Cooper test, a 12-minute test. That was on that military base, and 12,000 people trying to watch the test. I remember that. I wasn't there. And so the first test, they averaged 2,800 meters. After 1 year, this was in April 1970, before they went to World Cup, they averaged 3,200 meters. That is 2 miles in 12 minutes. And some of these guys were going 3,400 meters, 3,450, 3,500 meters. I mean, they were running at a sub 6-minute mile pace. Some of these gentlemen were. Went on to World Cup. What happened? And they beat Italy in the finals by a score of 4-1. Del 1938. Por cierto que aquella vez lo jugó Leónidas, el gran goleador, y la saca clavando el gol. Pelé. Sim, o Brasil ganhou a final por 4-1, com 3 gols no segundo tempo, marcados por Gerson. Gerson corta, vai tirar e gol de Gerson! Gol de Gerson! Jairzinho. Unificado a todos, a uno y a otro. Ya iba Pelé buscando el remate, la pone fácil. Jairzinho, gol de Jairzinho! E Carlos Alberto, que entrou pela direita fazendo um Cooper aos 41 minutos da etapa final. Poderia nem ter dado resultado, e deu muito resultado. Você sabe que naquela ocasião, acho que não houve outra repetição, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, fez um teste de avaliação física com todos os jogadores da Copa. Pegou 2 ou 3 de cada seleção e fizeram testes. E o Brasil foi indicado o melhor preparado fisicamente antes da Copa. Não foi porque ganhou o título. O que se comprovou no campo. Dos 6 jogos que o Brasil ganhou, dos 19 gols, 12 foram feitos no segundo tempo, a partir dos 20 minutos, quando a preparação física já começa a influenciar no rendimento das equipes. A partir do resultado altamente positivo, né, conseguido com a seleção brasileira, né, os clubes passaram a introduzir isso também no treinamento das suas equipes. Eu lembro que jogava no Santos na época, então o primeiro treino realmente era a corrida de 12 minutos, o chamado teste de Cooper. I recall 1974. I was asked to speak in Leningrad, Russia. And this is a medical group. When I got there, though, they found out I'd worked with the Brazilian football team. And so immediately they took me out to the Zenith football team, wanted me to share my concepts and ideas, what I did with the Brazilian team, with the Russian team. O Dr. Cooper ficou famoso nas arrancadas de Jairzinho. Jair Cooper passou, largou do outro lado. No exercício pleno da arte fantástica de Pelé, que não era mais menino, estava prestes a completar 30 anos de idade. Mas o pai do condicionamento aeróbico nunca conheceu o rei do futebol pessoalmente. No, unfortunately, I never met him. Never. Of course, the testing was done by Claudio down in Rio de Janeiro. I watched him play television. I never met him. But one thing I heard about Pelé, I really respected. What I was told, he didn't promote anything related to alcohol or smoking. And I admire him for that, because so many athletes become models for children. They're going to model their life after them. And you have somebody like Pelé, you want your son and daughter to follow his example, rather than some of these professional athletes we have in America who are just the reverse. Em uma foto do time campeão, Pelé e todos os outros craques do Tri agradeceram ao Dr. Cooper com autógrafos e uma dedicatória. Já a assinatura do Dr. Kenneth Cooper pode ser vista nessa outra fotografia, em forma de coração, desenhado pelo suor do próprio rei. O coração que os métodos de Cooper turbinaram para bombear sangue nas veias de milhões de brasileiros. No próximo bloco, o Cooper chegou à China do século XXI
para aumentar a produtividade da indústria e reduzir os gastos com saúde pública, que podem vir a quebrar uma nação de mais de 1 bilhão de pessoas. E ainda, o Dr. Kenneth Cooper faz uma confissão de culpa. I find that people go out and follow my recommendations, end up having a heart attack, die something at that time. Se os americanos não combaterem o sedentarismo e não mudarem seus hábitos alimentares, os Estados Unidos terão 100 milhões de diabéticos em 2050. Enquanto isso, o método Cooper chegou à China do século XXI. O governo quer que 1 bilhão e 300 milhões de chineses se mexam para diminuir os custos com saúde pública e, por que não, aumentar ainda mais a produtividade da indústria. O médico desconhecido que criou os métodos que transformaram jogadores de futebol arte em atletas na Copa do Mundo de 70 tinha algo a dizer. E através do sucesso da seleção do Tri, pela primeira vez, foi ouvido. O Dr. Kenneth Cooper se tornou pioneiro da medicina preventiva, o pai dos conceitos aeróbicos. Escreveu 19 livros, lançados em mais de 50 países. Você já ouviu algo como é melhor prevenir do que remediar, não ouviu? Pois o Dr. Cooper passou a vida inteira trabalhando para comprovar isso cientificamente. Que o impacto do método dele foi maior no Brasil e no Japão do que no próprio Estados Unidos e na Europa. Então, isso ficou na história do esporte brasileiro, na história da educação física brasileira, pelo efeito que houve, graças ao futebol, grande esporte popular, mas também uma introdução inteligente de alguma coisa, uma formulação científica de influência do exercício físico para a saúde. A grande contribuição dele foi popularizar, tornar fácil para as pessoas que não tinham acesso às pistas, ao laboratório, para que pudessem mensurar a sua condição aeróbica. Então isso foi usado largamente no mundo todo, em clubes, escola de educação física, em clubes de futebol, em clubes de basquete, voleibol. Então qualquer profissional que quisesse avaliar a condição fisiológica, aeróbica do seu atleta, tinha um método de Cooper como um parâmetro muito bom, porque a diferença do teste na prática, na pista, para o laboratório, dava 2% de diferença só. Então, ele era um extremamente válido. A filosofia Cooper, que se espalhou pelo Brasil, literalmente, correndo, desde a década de 70, chegou à China do século XXI. O Dr. Cooper nos mostrou um exemplar da famosa revista Fortune em mandarim. Dentro, uma foto dele, o principal personagem daquela edição. Os chineses perceberam que de nada adianta super proteger a economia contra ameaças externas se o maior risco vive rondando todos os lares da China. Os gastos com saúde pública definitivamente podem vir a quebrar a economia de uma nação de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. I'll be going to China again, July the 13th of this year, to speak to estimated 1,000 people. These are corporate executives, because they want to find out how can they incorporate wellness into their business to keep the bottom line better. Because what's killing corporations throughout the world is the cost of health care. It just rises exponentially. The cost of health care in this country in 1950 was $12 billion. In 1970, it was $70 billion. In 1990, $700 billion. And right now, almost $3 trillion. It's almost 19% of the gross domestic product. Hoje, quem gerencia as 8 marcas que levam o nome da família é o primeiro menino que cresceu sob a filosofia do Dr. Cooper, o filho, Tyler. You know, we would go out on family afternoon runs. All of our travels and our activities were usually evolved around exercise. And we would, our meals obviously would be somewhat different than what I would get at a friend's house and focusing on good health. O Dr. Tyler Cooper já tem o próprio legado. É o autor do projeto que pretende convencer empresas a investirem no bem-estar dos empregados.
There's a lot of people suffering in the country relevant to the fact of poor health. And the people that are most incentivized to make that change are businesses, because they're the ones paying the bill through the way our insurance systems and benefits programs work. And so what we do is we try to, with our company, is that we'll go into corporations and help them design wellness programs to make their people healthier, which consequently makes them more productive, makes them happier, but also lowers their cost. And so we've been very successful in that, going into companies. And again, it's teaching people to make good choices that in the long run will have a beneficial outcome, not just for the company and for the financial aspect, but for them personally. Quando o Dr. Cooper deixou as Forças Armadas e comprou esse lugar, esse prédio era a única coisa que existia nesse terreno. Ele montou aqui a primeira clínica de medicina preventiva dos Estados Unidos. Mas convencer os americanos a visitar o médico, mesmo sem apresentar nenhum problema aparente de saúde, foi complicado. Na primeira semana, só um cliente apareceu. Era o melhor amigo dele. You have to take over 24-hour care. My board's in preventive medicine. When I was in medical school back in the 50s, they said that preventive medicine is the Cinderella of the medical specialties because there's no profit in health. The profit's in disease. That concept was quite prevalent back in the early 70s. Dr. Cooper, you can't do that. And you certainly can't do any stress testing. Treadmill stress testing is dangerous. We were taught nothing about exercise physiology in medical school, nothing about nutrition. That was my whole focus with preventive medicine. I'd done over 5,000 treadmill stress tests in the military. I was at the first treadmill here in Dallas, a little small two-room office located about 5 miles from here. What changed attitude about stress testing was a very tragic thing. A very prominent pastor here in town, 57 years of age, came to my little office. Because I'd promoted in my book, if you're past 40, 50 years of age, get a stress test first to make you safe, make sure you don't have some underlying disease. So he came to my office, I put him on the treadmill. After just a couple of minutes, I stopped. Your heart is so bad, I want you in the hospital today. You're a candidate for bypass surgery. This is back in 1970, 71. I don't believe that. I saw my physician the other day, a couple of weeks ago, he said everything was fine. The resting EKGs, everything looks good. Do a stress test, he said, oh, that's quackery. Cooper's a nut. Don't be concerned about that. I'm not going to the hospital. So I'm washing your hands. My hands of your case. I called his physician. He really profanely cursed me about what I was doing. We didn't see my patient. And I said, let's get off that because this man is seriously ill. He's got advanced coronary disease. Oh, you're full of baloney. That stress test is worthless. I wouldn't accept that at all. I said, okay. I'm washing my hands of his case. And 10 days later, sitting at his desk at his church, he collapsed and died, 57 years of age. Unfortunately, that happened, but it did awaken the people in Dallas to realize that what I'm talking about is true. O teste de estresse passou a ser adotado não só por preparadores físicos, mas por médicos. Clínicas e hospitais do mundo todo ganharam esteiras elétricas. Esse método levou para as casas, para a caserna, para o Exército, para as Forças Armadas, para os colégios, para as universidades, a possibilidade de você medir a sua performance. Que isso não acontecia. Isso só acontecia nos laboratórios ou na beira da pista com cientistas. A filosofia Cooper transcendeu até uma guerra ideológica, a ponto de um médico americano ser convidado para contribuir com a saúde pública da União Soviética pouco antes do fim da Guerra Fria. In the summer of 1990, I was invited to speak behind the old Iron Curtain. I spoke in Moscow, Leningrad, and Kiev, Russia. I spoke in Warsaw, Lublin, Poland. I spoke in Budapest, Hungary. O Dr. Cooper passou a arrebanhar multidões. Essa